Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de palestra aqui no nosso centro. Então, antes da gente começar, eu gostaria que todos vocês ficassem bem calmos, bem tranquilos, que vocês fechassem os seus olhos e deixassem a correria do dia a dia sair. Sintam como se ela estivesse descendo pelos seus ombros, pelos seus braços, pelas pernas e saindo pelos pés. Então agora vocês vão ter alguns momentos de tranquilidade, vocês vão deixar toda a correria, toda a ansiedade, todo o desgaste do dia para trás. Porque agora nós vamos ter um momento em que nós estaremos em contato com energias restauradoras, energias que vão rejuvenescer os seus pensamentos, as suas energias que vão repor tudo que foi perdido nos últimos 7 dias. Então fiquem muito tranquilos e muito calmos e mantenham esse estado de tranquilidade durante a próxima meia hora, durante a próxima 1 hora, que é o horário em que nós estaremos aqui juntos, em que estaremos recebendo a mensagem, em que estaremos também recebendo o passe que vai energizar cada uma das células de vocês. Vai trazer para vocês mais tranquilidade, mais força, mais energia para continuar nessa nossa semana. Então eu gostaria de convidar agora todos vocês a rezarem o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. O tema da palestra de hoje é a Lei da Igualdade. A fonte é o Livro dos Espíritos, nas questões 803 a 822. E ali no Livro dos Espíritos, eles respondendo as perguntas, de Allan Kardec, as perguntas que foram preparadas, foi perguntado a eles a respeito da igualdade, do que é a igualdade. E eles responderam que a igualdade é uma das leis naturais. As leis naturais, elas não são as leis dos homens, porque as nossas leis, as leis dos homens, elas vão mudando de acordo com o estágio evolutivo. E, inclusive, as nossas leis, isso eu posso falar aqui das leis do Brasil, tá? As leis do Brasil, elas são feitas de uma forma que elas são abrangentes, elas são abstratas e abrangentes, para abranger o maior número de pessoas e de situações possíveis. Só que existe uma curiosidade, uma particularidade. O entendimento, o significado das leis muda de acordo com o tempo. Então nós temos leis que lá atrás, quando elas foram promulgadas, foram criadas, elas tinham um determinado significado e ao longo dos anos, conforme a evolução da sociedade e dos costumes e dos hábitos, elas passaram a ser interpretadas de uma forma diferente. Então é a mesma lei, a mesma letra da lei, a mesma redação, só que lá atrás ela era interpretada de uma forma, porque nós vivíamos uma determinada realidade social. E ao longo da nossa evolução social, nós como sociedade vamos mudando os hábitos, vamos mudando, nós vamos evoluindo conforme o tempo vai passando. Então a lei, ela às vezes hoje ela é interpretada de uma maneira diferente, mas ela é escrita da mesma forma. E isso são as leis dos homens. As nossas leis, elas mudam conforme a nossa evolução, nosso estágio evolutório. Mas as leis naturais não, porque as leis naturais são as leis de Deus. Então, elas não têm alterações, elas são o que são. Por exemplo, também, as leis da Idade Média eram leis naquela época e eram seguidas.
e hoje elas são consideradas bárbaras, né? Se você for ver leis da Idade Média, tinha uma norma que falava que quando havia um casamento, a primeira noite de um casamento de servos, por exemplo, ou de vassalos, a primeira noite com a noiva não era do noivo, era do senhor feudal. E isso era um costume naquela época. Era normal para eles. Hoje, a gente considera isso um costume bárbaro, mas na época era natural. E isso é um exemplo de lei dos homens. Uma coisa que em uma época é considerado normal, de acordo com a evolução, vai sendo deixada de lado, vai sendo mudada, vai sendo alterada, de acordo com o nosso estágio evolutório, com o nosso estágio mental. A lei natural, ela é uma lei de Deus, e ela está inscrita aqui, na consciência dos homens. Aí você pode falar assim, mas Priscila, como assim está inscrita na consciência dos homens? Tem gente que parece que não tem consciência. Todas as pessoas têm consciência, tá? Algumas pessoas prestam mais atenção, ouvem mais, outras não. Outras estão tão distantes, ali presas às vezes dentro de um estágio de perturbação, de sofrimento, de ansiedade, que não conseguem acessar, não conseguem ouvir a sua consciência. Mas todos nós temos consciência, sim. E nós temos a consciência do que é certo e o que é errado. Eu sei exatamente quando eu erro, eu escuto um pouquinho antes, porque tem uma coisinha que fica cutucando, parece uma agulhinha que fica picando a gente ali. Tem gente que fala que é a vozinha do grilo falante. Tem gente que fala que fica uma coisa perturbando, cutucando. Aquilo ali é a consciência, mostrando pra gente que a gente está próximo de cometer um erro, ou que a gente cometeu um erro, e a gente sabe disso. Lá no fundinho a gente sabe. A gente tem a ciência disso. Então, existe uma afirmação hoje na nossa Constituição que fala que todos são iguais perante a lei. Todos nós. Mas, como a gente não vive em um mundo justo, em um mundo perfeito, essa afirmação, infelizmente, ela não é verdadeira. Né? Porque nós não somos todos iguais perante a lei. Nós somos tratados de formas diferentes. E a gente vê exemplos disso todos os dias no jornal, na televisão, de situações de injustiça que acontecem. Porque nós vivemos, infelizmente, aqui num estágio da nossa evolução, nós estamos vivendo num mundo imperfeito, né? Agora, quando nós fazemos a seguinte afirmação, todos são iguais perante Deus, aí é uma afirmação completamente diferente. Essa é uma afirmação verdadeira, porque todos os homens, eles nascem sujeitos às mesmas dores e fraquezas, aos mesmos sofrimentos, às mesmas alegrias. E aqui nesse plano, o corpo do rico, ele se destrói com o passar do tempo, igualzinho ao corpo do pobre. Todos os corpos, eles vão se degenerar igualmente com a passagem do tempo. E o final de todos esses nossos corpos aqui, ele é o mesmo, independente da nossa classe social, independente da nossa formação, independente, inclusive, até do nosso nível de consciência. Independente do nível de consciência que a gente tenha, o final dos nossos corpos é o mesmo. Todos nós, um dia, vamos perder esse invólucro aqui. E isso nos mostra e nos coloca diante dessa afirmação, da verdade dessa afirmação. Todos nós somos iguais perante Deus. Mas a gente pode se perguntar também, se as pessoas não têm as mesmas aptidões, quando a gente pensa em igualdade, se as pessoas não têm as mesmas aptidões, as mesmas capacidades, os mesmos dons, por exemplo, onde então que está a igualdade? Eu não toco o piano como um virtuoso do piano que toca aquelas sinfonias maravilhosas. Eu não sei tocar violino, eu não sei dirigir caminhão, tem um monte de coisa que eu não sei fazer. E se a gente se pergunta, eu sei algumas coisas que de repente é diferente do que ele sabe, do que ela sabe. Todos nós temos capacidades diferentes, conhecimentos diferentes. Então, onde estaria essa igualdade, né? Por quê? Deus não criou todos nós iguais? Então, nós não deveríamos saber fazer as mesmas coisas? Sim,
Todos nós somos espíritos que fomos criados iguais por Deus. Todos nós fomos criados iguaizinhos, todos nós nascemos da mesma forma. Mas cada um de nós, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com as nossas escolhas, vivemos mais ou menos, vivemos e aprendemos mais ou menos ao longo das nossas existências. Então, às vezes, lá atrás, eu tive uma existência em que eu quis ficar na festa. Eu não quis estudar, ou eu não quis desenvolver uma habilidade, uma capacidade. Eu não quis aprender, de repente, a tocar piano. Eu queria festar. E, por causa disso, naquela vida ali, eu não aprendi a tocar piano, naquela existência. De repente, uma outra existência, eu quis aprender uma outra coisa, um outro ofício, eu quis estudar uma outra coisa. Porque nós temos essas escolhas aqui nas nossas existências. Nós podemos sempre buscar conhecimento, buscar aprender. E às vezes a gente busca isso e às vezes não. Então, às vezes, em muitas existências lá atrás, eu não busquei conhecimento, eu não busquei evolução. Eu estava buscando outras coisas, mas essas foram as minhas decisões lá atrás. E todas as minhas decisões, em todas as minhas existências, fazem de mim o que eu sou hoje. Eu sou o produto de todas as minhas escolhas e de todas as minhas decisões. E isso, mesmo que eu não me recorde das minhas existências anteriores, das minhas vidas anteriores, hoje eu, Priscila, tenho ciência de que eu hoje, aqui nesse momento, eu sou produto de todas as decisões que eu tomei nessa minha vida. Então eu sou o que sou, porque eu decidi lá atrás, em algum momento, trilhar esse caminho. Então eu tenho uma formação porque eu escolhi um curso para fazer e eu fui, fiz, concluí, tenho uma graduação. Eu sei fazer isso ou aquilo, eu sei dirigir porque eu escolhi aprender a dirigir. Eu me esforcei muito, tive muita ajuda para conseguir tirar minha carteira, que foi difícil, mas eu consegui. Eu sei bordar ponto cruz, porque lá atrás, em algum momento, eu escolhi bordar ponto cruz. Eu falei, eu quero aprender, achei bonitinho e quis aprender. E aprendi. Então, hoje, eu sou um produto de todas as minhas escolhas, desde as pequenininhas até as grandes. Todas as minhas escolhas me trouxeram aqui. Assim como todas as escolhas de vocês trouxeram vocês aqui. Vocês estão aqui hoje, nesse momento, porque vocês escolheram em algum momento, vocês tomaram alguma decisão que trouxe vocês até aqui. Mas a gente está pensando aqui, refletindo, né, sobre a igualdade. E não é impossível a gente pensar em igualdade e a gente não se lembrar no mesmo momento da desigualdade. Porque é o que mais salta aos nossos olhos. E é o que mais nos chama atenção, é o que mais nos fere, é o que mais nos aflige também. Então a gente pode se perguntar: as desigualdades sociais são obras de Deus? Resultado de alguma lei natural? Perguntaram isso para os espíritos. E eles responderam: não, de forma alguma. As desigualdades sociais são obra dos homens. E eles perguntaram então para os espíritos: e algum dia essas desigualdades vão desaparecer? E eles responderam que sim, que elas vão diminuindo ao longo da evolução da sociedade. Então, na mesma medida que a sociedade evolui, as desigualdades sociais diminuem. Porque quando os homens têm mais consciência, têm mais respeito, são pessoas mais evoluídas, espíritos mais evoluídos, naturalmente as desigualdades sociais diminuem. E eles perguntaram então para os espíritos: a igualdade de riquezas entre os homens é possível? E eles responderam que não é possível, porque a diversidade das faculdades individuais das pessoas e do caráter também dos homens se opõe a essa igualdade. E ainda sobre a desigualdade de riquezas entre os homens foi questionado a eles: por que Deus destinou riquezas e poder para algumas pessoas apenas e miséria e sofrimento para outras? E eles responderam: isso
essa destinação desigual de riquezas e poder, ela serve para experimentar cada um de maneiras diferentes. E eles ressaltaram que essas escolhas não são de Deus, são dos espíritos. Ou seja, nós escolhemos as nossas provas. Quando a gente faz o nosso plano reencarnatório, a gente escolhe qual é a dificuldade que a gente vai sofrer, qual vai ser a nossa prova, para a gente poder aprender e para a gente poder evoluir. E eles destacam também que as posições de destaque e de autoridade de certas pessoas são provas muito arriscadas e são tão difíceis quanto a miséria. Aí a gente pode se perguntar, pode se questionar, falar, imagina que é difícil ser rico? Vai ser difícil ser rico? Vai ser difícil ser poderoso? E os espíritos nos falam que sim, que é muito difícil. Por quê? Porque quanto mais se é rico e poderoso, maiores são as obrigações para cumprir. E maiores são as possibilidades de se fazer o bem e o mal. E maiores são as tentações de você se deixar levar e não cumprir com as suas obrigações. E eles afirmam que Deus experimenta o pobre pela resignação, experimenta o rico pelo uso que o rico faz dos seus bens e do seu poder. E que tudo isso depois, posteriormente, é cobrado também. E sobre a igualdade ou a desigualdade, entre os homens e mulheres. Perguntaram também isso para os espíritos. Perguntaram se homens e mulheres são iguais perante Deus, se eles têm os mesmos direitos. E os espíritos responderam que sim, porque Deus deu a ambos, aos homens e mulheres, a compreensão do bem e do mal, e também a igual capacidade de progredir. E eles destacam que essa alegada inferioridade, porque em muitos locais, em muitas sociedades, ainda hoje, pleno século XXI, se fala, se alega e se argumenta que as mulheres são inferiores moralmente aos homens. E os espíritos falam que essa alegada inferioridade moral das mulheres vem do domínio injusto e cruel, do abuso da força sobre a fragilidade física das mulheres. E daí eles perguntaram, então qual que é o objetivo da mulher ter essa fragilidade física? E eles responderam que é para assinalar a diferença de função entre os sexos. Que os homens, que são mais fortes fisicamente, a eles caberiam os trabalhos mais rudes, os trabalhos que exigem maior força. E às mulheres caberiam os trabalhos mais leves. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então tem muitas mulheres que fazem trabalhos, que exercem trabalhos muito rudes, por necessidade, muitas vezes por imposição. E eles mencionam também que Deus deu a força aos mais fortes para protegerem os mais frágeis. Tá? E isso é uma obrigação moral e uma obrigação natural. E que muitas vezes nós sabemos que isso não acontece, infelizmente, porque nós vivemos num mundo que é muito imperfeito ainda. Nós estamos no estágio evolutivo que é muito rude, ainda estamos no estágio evolutivo inferior, infelizmente. E daí eles perguntaram, os espíritos perguntaram, aliás, os homens perguntaram para os espíritos, se sendo os homens e as mulheres iguais diante da lei de Deus, eles não deveriam também ser iguais, ser considerados iguais diante das leis dos homens? E os espíritos responderam que sim, que esse é o primeiro princípio da justiça. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, para finalizar esse tema da igualdade, tem uma reflexão, que essa reflexão não vem, na verdade, do Livro dos Espíritos, mas eu fiquei pensando comigo que os espíritos,
Nós, quando estamos no nosso estágio de espírito, nós não temos sexo. Os espíritos não têm sexo. E quando nós encarnamos aqui nesse mundo, né, na Terra, nesse mundo material, nós encarnamos ora como mulheres, ora como homens, porque nós temos que passar por todas as experiências, por todas as dificuldades de nascer mulher, as dificuldades de nascer homem. Então, mas nós, enquanto espíritos, nós não temos sexo. Então, na verdade, nós não temos diferenças. Nós temos, sim, os mesmos direitos, porque nós, enquanto espíritos, nós somos simplesmente espíritos lutadores e espíritos sofredores e espíritos que estamos todos em busca da nossa evolução. Independente se nós estamos agora num corpo de mulher ou num corpo de homem. Então, a lei de Deus, a lei da igualdade, essa lei natural, ela é muito maravilhosa. Quando nós começamos a refletir sobre ela mais profundamente, no que ela significa e no que ela nos traz de mensagem, ela é muito bonita. O que nós acabamos esquecendo, né, dessa igualdade é porque nós estamos sujeitos a muitas desigualdades aqui nesse mundo. Então é por isso que a gente às vezes acaba esquecendo. Mas é sempre bom a gente refletir sobre isso e se lembrar que todos nós, todos vocês, são iguais perante Deus. Todos vocês. E Deus olha e cuida de cada um de vocês da mesma forma. Certo? Não nos esqueçamos disso. Muito obrigada pela atenção. Fiquem à vontade, tá? Que nós vamos agora fazer a preparação e logo a gente vem fazer a aplicação do passe. Tá bom? Boa noite.